Pessoal, se vocês tiverem um HP aí na mão, importantíssimo, tá? Já pega HP aí, vamos trabalhar junto, que a gente começa a parte de fundamentos de finanças. E é muito importante não ficar só olhando, né? É importante colocar a mão na massa, os dedos nos botões aí, para que a gente vá fazendo junto aí, enfim. Matemática financeira, assim como matemática, né? É o tipo de coisa que você só aprende fazendo. Aprender olhando não rola, né? Tem que fazer. Então já pega aí HP de vocês. Quem tiver no celular pode ser no celular. Lembrando que no dia você precisa ter HP física para levar lá na prova, né? Porque celular você não vai poder usar, tá bom? Mas agora para a gente fazer exercício não tem problema. Beleza? Vamos lá então. Acho que o pessoal tá demorando aí para chegar, mas a gente vai tocar a vida, aí o pessoal vai chegando. Fechado? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Muito bom. Vocês devem estar vendo aí a apresentação, né? Vamos fazer junto, né? Pega a sua HP, vamos trabalhar. Eu vou falando dos conceitos aqui, né? Matemática financeira, acho que é melhor assim. Eu vou resolvendo e vou revisando os conceitos à medida que eu resolvo. Então, não vou fazer aquele preâmbulo que normalmente eu fazia nas outras matérias, né? Acho que não faz muito sentido, tá certo? Também não vou ficar tirando sarro do Emerson com aquela bonequinha lá atrás, tá certo? Aquele negocinho rosa lá, porque afinal de contas não é nosso objetivo. Tá no quarto da sua filha. Você expulsou sua filha de casa e foi estudar no quarto dela, é isso? Nada, professor. Na verdade, minha filha que está expandindo os quartos. Ela tem o quarto dela e tem esse quarto aqui de visita que ela bota os bagulho aqui também. Eu estou montando o escritório para mim aqui, mas está tudo pro ar ainda. Que da hora. Eu tenho duas meninas também, cara, e às vezes elas põem os negócios lá no meu escritório. Cada Fazer carrinho reunião. do Barbie, é carro do Barbie, É, helicóptero do Barbie, não sei o que lá, vai ocupando espaços que não cabe mais, aí vai ocupando outros quartos. é isso aí. Mas vamos lá então, galera. É o seguinte, vou falar do Xavier aqui. O Xavier, ele comprou um título perpétuo. E o pessoal, eu vejo que tem dificuldade nessa parte de perpetuidade, né? Então, olha só, há uma taxa de 11% na sua emissão, e aí tem o valor de face, tem o valor dos cupons. Aí se pergunta, né, qual foi o valor que ele pagou pelo título, né? Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, vamos lembrar o conceito de perpetuidade? Eu sempre gosto de falar o seguinte: se a taxa de juros ela é 1% ao mês, que é mais ou menos o que está rolando hoje, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, na verdade, mas imagina que a taxa de juros é 1% ao mês, tá certo? Queria falar uma coisa para vocês. É, se você tem 1% ao mês, tanto faz você ter um capital de 100 mil reais ou uma renda de R$ 1.000, tá certo? Esses valores são equivalentes. Então, um capital de 100 mil reais e uma renda de R$ 1.000 se equivalem, tá? Então, a fórmula da perpetuidade é o seguinte: o valor da perpetuidade é o fluxo de caixa que ela paga dividido pela taxa. Isso tem uma lógica muito clara. A lógica é o seguinte: R$ 1.000 de fluxo de caixa, a taxa hoje ao mês é 1%, 0,01. Isso dá uma perpetuidade de 100 mil reais, um valor de 100 mil reais. Porque o que está por trás desse conceito é o seguinte: se você deixar 100 mil reais no banco a uma taxa de 1%, você tem um rendimento de 1.000, tá certo? Então você vai ter um rendimento, um fluxo contínuo de R$ 1.000. Como isso é ad eternum, é uma perpetuidade, essas duas coisas se equivalem. Então, por isso que a perpetuidade a gente calcula dessa forma, entenderam? Porque se você tem um determinado valor, multiplica pela taxa, você vai ter um fluxo de caixa que é gerado por aquele estoque de dinheiro. Beleza? Então, sempre o valor de uma perpetuidade sem crescimento, tá? Vai ser o fluxo de caixa dividido pela taxa. Legal? Se você olhar lá no formulário da Planejar, lá
tem uma fórmula que diz assim, que diz perpetuidade na data zero, ele chama de dividendo, né? Dividendo 1 sobre KS menos G. É a mesma coisa. A diferença é que tem um crescimento, ou seja, o fluxo de caixa, ele não é constante ao longo do tempo, ele cresce. Isso funciona para a renda variável, mas não para a renda fixa. Na renda fixa, você não tem crescimento no fluxo de caixa. Tá certo? Então, essa é a mesma fórmula, se você parar por lá, porque o dividendo é o fluxo de caixa, que é isso aqui, e o KS, que a gente vai aprender melhor no módulo 2, é a taxa, que é o que a gente chama de taxa de desconto, lá que usa na renda variável, tá certo? Mas é a mesmíssima coisa. Beleza? Então, pensa aqui comigo o seguinte, foi dito que o valor de face é R$ 1.000, olha lá, foi dito que é uma taxa de 11% e paga cupons de 100, tá certo? Agora, uma coisa é valor de face, outra coisa é o valor que foi pago. Por quê? Porque se você paga exatamente o valor de face, você comprou no par. Se você paga abaixo do valor de face, você comprou com deságio. E se você paga acima do valor de face, você pagou ágio. Tá certo? Então, o que a gente tem que esquematizar aqui? O que a gente tem que pensar? Faz sempre o fluxo da operação para você entender o que está acontecendo. Foi pago um valor aqui, né? Ele comprou um título perpétuo na sua emissão, então ele pagou um valor aqui, né? Que é o P0, perpetuidade na data zero, tá certo? Por que esse é o valor da perpetuidade? Porque ele pagou por um título perpétuo. Então ele comprou uma perpetuidade. Legal? O título, ele tem uma taxa de cupom de 10%. Por quê? Porque o valor de face é 1.000 e está dito que ele paga cupons de 100, tá certo? Cupons anuais de 100. Até quando, professor? Até sempre, tá certo? Até sempre. Então, ele vai pagar perpetuamente esses cupons de 100. Legal? Muito bom. E aí, qual foi a taxa que ele pagou? 11%. Está dito que foi 11% ao ano. Se a taxa de cupom é 10 e ele pagou 11, isso quer dizer que ele conseguiu uma rentabilidade melhor do que seria no par. Conseguiu uma rentabilidade de 11. Isso quer dizer que o preço que ele pagou foi mais baixo que R$ 1.000. Estão me entendendo? Então, se foi mais baixo que R$ 1.000, putz, você já teria matado essa uma alternativa D, tá certo? Mas a gente precisa chegar no resultado. Fechado? Então, vamos lá. Olha só. Perpetuidade, eu falei para vocês que é isso aqui, né? Então, a perpetuidade na data zero é o fluxo de caixa, que é 100, não é? Dividido pela taxa, que é 11%. Os 11% aqui vai dar 0,11, tá certo? E vamos fazer a conta. 100 dividido por 0,11. Chama só HP aí. 100, enter, ponto 11. Divide 909,09. Tá certinho, é o que tinha que dar. 909,09. Beleza? Então tem que lembrar disso, né? A perpetuidade a gente calcula dessa forma, alternativa D. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Questão número 2. O investidor tem duas opções de investimento em títulos públicos com alta liquidez e risco semelhante para um prazo de 3 anos. Na primeira ele recebe 8,5, na segunda 4 mais IPCA. Então o que está se dizendo é que 8,5 equivale a IPCA mais 4. Tá certo? Muito bem. Qual é a inflação anual implícita? O que é a inflação anual implícita? É esse IPCA que está projetado aqui. Porque o mercado, ele faz essas projeções, né? O mercado, ele sempre vai trabalhar projetando o que vai acontecer. Para o mercado, tanto faz você ganhar 8,5 ou ganhar 4 mais IPCA. Então, tem um IPCA implícito aí no preço dos títulos, tá certo? Então, a pergunta é, qual é a inflação anual implícita mensurada pelo IPCA, prevista pelo mercado, né, para esse prazo? E essa inflação se realizando, qual terá sido a inflação acumulada nesse período de 3 anos? Tá certo?
Muito bom. Então, isso aqui você tem que lembrar daquela chamada fórmula de Fischer, né? O que é aquela fórmula de Fischer? Sempre 1 mais a sua taxa nominal dividido por 1 mais a sua taxa real, tá certo? Faz um pelo outro, tá certo? Menos 1. Isso aqui vai dar a sua inflação, né? O professor, e se ele tivesse já dado a inflação e quisesse a taxa real? É a mesma fórmula, porque percebeu? Você pega a taxa nominal e arranca a inflação para chegar na taxa real. Ou você pega a taxa nominal e arranca a taxa real para chegar na inflação. A conta de menos, do ponto de vista de taxa de juros, ela é feita sempre assim. É 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a taxa real menos 1. Tá certo? Muito Se bom. Então fosse, se fosse uma deflação aí, só mudaria que eu teria que somar, no caso ali, né? No caso, somar por Fischer, né? não, na verdade não. Ó, imagina o seguinte, se ele tivesse dito que a taxa real é 10%, você ia fazer exatamente a mesma conta, só que você ia chegar num resultado que é uma inflação negativa, que é a deflação. Agora, e se ele tivesse me dado uma deflação de 2%, ou seja, uma inflação de menos 2, Era tá? isso que eu tinha falado. Era isso que eu É queria a dizer. mesma coisa. Aí você ia fazer 1 mais 0,085 dividido, tá? Por 1 menos, por que menos? Porque é 1 mais menos 0,02, tá certo? Então, você faz aqui embaixo isso, continua dividindo, mas vira um menos aqui, tá? Tem um outro exercício que eu vou resolver na próxima aula, que é com deflação, que é do jeito que tem caído nas últimas provas, tá bom? Mas vamos lá, então. Olha só, o que eu tenho que fazer aqui, então? 1,085, tá certo? De cabeça, né? 8,5. Então, você já pega 1,085, beleza? E embaixo, 1,04, tá certo? 1,085 e 1,04, beleza? Menos 1, ok? E aí você vai ter qual é a projeção do IPCA anual. Então, vem aqui, 1,085 enter, 1,04 divide, esse é o fator, né? Precisa tirar 1 menos, essa é a taxa. Está em decimal, né? Eu não gosto de ver em decimal, a prova sempre pede em porcentagem, então você precisa multiplicar por 100. Sempre que você transforma decimal para porcentagem, multiplica por 100. Faz aí uns 100 vezes, deu 4,33%, né? 4,33% ao ano. Beleza? Então, já matou essa aqui, já matou essa aqui. Só não sei se é a alternativa A ou a alternativa C. Tá certo? Tudo bem, gente? Tamo junto aqui? Legal. Então, agora eu preciso transformar essa taxa numa taxa de 3 anos. Tá certo? Muito bem. Tem duas maneiras mais usadas de fazer, né? E aí você escolhe a que você gosta mais. Então, como eu faço normalmente? 1 mais a taxa, né? Sempre 1 mais a taxa, elevado ao número de períodos que você quer em relação ao número de períodos que eu tenho, né? O NQ contra o NT, aí menos 1, tá certo? Essa é uma forma de você fazer isso daí. Então, o que vai acontecer? Já está aqui essas taxas, não é? Então, 100 divide para transformar em decimal, 1 mais, esse é o fator. Só que esse é o fator de um ano. Vou elevar a 3. 3 eleva, está lá. Esse é o fator de 3 anos. Faz 1 menos 100 vezes 13,55 é a resposta correta. 13,55 é a resposta correta, tá certo? Muito bem. 13,55 nesse período de 3 anos. Então, é 4,33 e 13,55. Então, você vem para cá. Beleza? Agora, imagina que você não queira utilizar, você tem dificuldade em decorar o jeitão de fazer aí e tal, você não quer fazer desse jeito. Como é que dá para usar as teclas financeiras para fazer isso? Da seguinte forma, né? Então, olha só, deixa eu só voltar aqui
para ter exatamente como que era a taxa, tá? 100 divide 1 mais 3 aqui, tá lá, era essa aqui. Era 1,0432, 1 menos 100 vezes. Era essa taxa. 4,3269, que arredondando dava 4,33. Bom, eu vou zerar os registradores financeiros, tá certo? Agora, presta atenção na lógica que eu vou utilizar aqui. Eu vou pegar um valor presente qualquer. Normalmente a gente usa o 100, porque o 100 é um número redondo. Então, eu vou imaginar que essa aqui que está no visor é a taxa. Então, você aperta o I, dizendo que ela é a taxa. Eu apertei o I da calculadora. Aí eu vou falar que 100 é o meu valor presente. Vou até mudar o sinal. 100 negativo é o meu valor presente. Eu vou falar que durante 3 anos o dinheiro vai ficar aplicado, tá certo? Então, 3 é o meu N. Qual que é o valor futuro? E o valor futuro deu isso daí, deu 113,55, tá certo? Isso quer dizer que, se o dinheiro ficasse aplicado por 3 anos a 4,3269, tal, não sei o quê, ele ia chegar nesse valor, tá certo? Qual foi a taxa nesse período de 3 anos? Portanto, a taxa ao período, tá certo? A única coisa que eu vou mudar agora é o meu N. Em vez de eu ter um N de 3, eu vou falar que eu quero um N de 1. Qual foi a taxa nesse período aqui? Então, eu vou lá no N e coloco. E aí você chama a taxa. Deu lá 13,55. Igualzinho, tá vendo? Então, é uma forma, se você não quer ficar decorando aquela fórmula lá de transformação de taxa, é uma maneira de você usar as teclas financeiras, dizendo o seguinte, bom, então se eu tiver um capital de 100 e a cada 3 anos, e deixar por 3 anos, a uma taxa de 4,3269, quanto que vai dar nos 3 anos? 113 alguma coisa. Isso é quanto no período? É essa taxa aí no período de 13,55, tá? Eu confesso, os alunos às vezes gostam mais de fazer dessa forma, para não ter que decorar aquela regrinha lá. Eu confesso que, como eu fiz a minha vida inteira usando isso aqui, eu tenho muita facilidade em manipular dessa forma. Tudo bem? Entenderam, galera? Ficou claro? Felipe, Oi, eu tenho uma questão que vai fugir um pouquinho. pode falar. Essas aulas de fundamentos de finanças são sempre assim, exercício e a teoria durante o exercício? Ou eu perdi a aula teórica? Não, elas são sempre assim, porque o que acontece, né? Como as aulas, nas aulas gravadas eu vou bem detalhado no conceito, eu acho que vale muito a gente aproveitar aqui o nosso tempo para resolver exercício e resgatando a teoria à medida que a gente resolve o exercício. Tá bom? Beleza. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Na verdade, é uma exceção. Eu faço isso em fundamentos de finanças. Acho que é a única matéria que eu faço dessa forma. Tá bom? Não, beleza. Sobre a HP, cara, todas essas transformações de taxa, mudança de período, proporcional, eu faço tudo na função financeira dela. Não perco tempo nem tentando armar, eu só tomo cuidado, ver se eu estou indo de um período maior para menor, porque eu tenho que ajustar ou no PV ou na própria taxa, mas faço tudo. E assim, é rápido, não perde nem tempo pensar, é só montar certinho. Pois é o que eu digo. O melhor método é aquele que você domina e aquele que você tem segurança. Você prefere esse? Só acabota. Não vou te demover da ideia, não. Tá? Então, cada um que escolha o seu, aí não tem problema. Professor, Oi? depois, se tiver algum exercício que caiu na última prova, dia para fazer você achar taxas equivalentes, mas que capitalizadas em períodos diferentes. Tipo assim, era capitalizada bimestralmente, ele dava anual. Não sei se você já viu questão similar a isso. Não é Essa eu só não você vi. converter, não é só você converter a taxa. Ela está capitalizada trimestralmente ou quadrimestralmente. Ele pedia para achar ela equivalente, mas em outro tipo de capital, em outro período, entendeu? Estava, por exemplo, trimestralmente, ele queria quadrimestralmente, é isso? Exatamente. Aí parece que você tem que voltar ela de uma maneira, como que fala, sem ser como composto. Aí depois você Essa daí eu me enrolei um pouquinho, eu acabei acertando, eu acho que eu acertei, porque eu achei o resultado, mas posso ter errado. Mas eu nunca tinha visto caído questão assim, entendeu?
Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha montado uma de deflação igualzinha, que caiu na prova passada, que eu vou fazer na aula que vem, e aí eu vou, então, incluir uma dessa aí também, tá bom? A Perfeito, gente professor. resolve na aula que vem. Muito bem, vamos nesse aqui. Laura começará a poupar por uma grande viagem. Começará imediatamente fazendo aportes de R$500, tá certo? Então, ó, esse começará imediatamente, para mim já me mostra que na data zero ela vai fazer já o primeiro aporte aqui de R$500, tá certo? E aí ela vai aportando, beleza? Seta para baixo porque está saindo da conta dela para o investimento. Ela estima que precisará de 30 mil. Então, chegou lá no dia da viagem, ela tem que ter 30 mil, tá certo? Galera, faz o fluxo, para você entender o que está acontecendo. Sabendo que ela aplicará uma taxa real de 4% ao ano, então, olha só, a taxa é 4% ao ano. E que a inflação esperada é de 5%, quanto tempo ela levará para acumular o valor desejado? Muito bom. Pessoal, a gente vai usar inflação para alguma coisa? Nesse caso, não, né? Nesse caso, não, porque já tem a taxa real. Lembra que o que importa sempre é a taxa real, porque a taxa real é quanto você ganha acima da inflação. E, portanto, é quanto realmente o seu dinheiro se valoriza. Tá bom? Então, é muito comum, o CFP gosta muito disso, né? Quando era planejar, já gostava, a Fundação Carlos Chagas continua gostando, gosta muito de colocar lá a taxa real junto com a inflação, para você não saber o que fazer, aí tem gente que compõe as taxas, soma as taxas, não. Taxa real já é acima da inflação, tá certo? Então, a inflação você esquece, você não vai usar para nada, você vai capitalizar a taxa real. Legal? E aí você precisa chegar lá no número de meses. Então, isso aqui é bastante tranquilo usando as teclas financeiras, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar 500 CHS como seu PMT, ou não é? Tá certo? 500 CHS PMT. Aí você vai colocar 4 como taxa, tá certo? É isso? 4 como taxa? Tem que converter ao mês, né? Pois é. Por quê? Tem que lembrar sempre o seguinte, o que vai mandar é a periodicidade dos aportes. Se os aportes são mensais, tem que estar tudo em base mês. Então, esse 4% tem que ser transformado em taxa mensal, tá certo? Então, 1,04 elevado a 1 sobre 12, né? Porque eu quero para um mês e eu tenho de 12, menos 1, tá certo? Então, vamos lá. Vem aqui, 1,04, Enter. Aí eu coloco 12, eu vou naquela teclinha 1 sobre x. Ele já faz 1 sobre 12. Chama o elevado, 1 menos 100 vezes. Essa é a taxa mensal. 0,327374, tá? Então, 0,327374. Beleza? Então, essa é a taxa que eu vou ter que usar. Deixa eu apagar aqui. Zero 327374. Vou colocar aqui uma porrada de casa, tá bom? Muito bem. Colocamos o PMT, colocamos o I. O que precisa colocar agora? O valor futuro, né? O N não vou colocar porque é o que eu estou procurando. Mas eu sei que o valor futuro tem que ser 30 conto. 30 mil. Então, você vai por 30 mil FV. Já está negativo aqui o PMT, tá certo? 30 mil aqui vai estar, então, positivo. Beleza? Então, bora colocar lá. Eu gosto sempre de zerar lá os registradores financeiros, então eu vou no FFIM, tá certo? Aquela teclinha do lado do CLX, do lado esquerdo, tá? FFIM, zeramos lá. Isso aqui é a minha taxa, já estava na tela, tá certo? 500 CHS é o meu PMT, tá certo? Muito bom. O que mais? Eu vou ter lá o 30 mil, né? 30 mil é o meu valor futuro, tá certo? E aí eu chamo o meu N. Tem que botar o beguinho, né, professor? Deu 50. Ah, é isso aí, pô. Deu 55, não deu? Legal. Só que a primeira parcela, ela acontece quando? Ela acontece na data zero, então tem que ter begin. Então você vai lá no G7, tá certo? E chama o N. Olha lá.
Deu 55 também? O meu deu 55 com o beguinho ligado. Fechou. Teve sorte. Poderia ser diferente, né? Tá certo. Deixa eu pôr, tem mais 2 pessoas aqui. Legal, perceberam? Mas, de fato, precisa colocar o begin porque ficou muito claro que você tinha ali a primeira parcela na data zero. Beleza? Agora, cuidado com uma outra coisa. Alguém de vocês chegou num resultado diferente? Deu algum pau aí? Então, olha só, eu vou fazer um negócio aqui. Não, STOX. $30.000. Também não deu errado, uma pena. Mas poderia ter dado errado. Sabe uma coisa que às vezes dá errado? Que é o seguinte, quando você não coloca o Czinho no visor, tá vendo? Então, olha só, o Czinho tem que estar sempre no seu visor, porque esse Czinho quer dizer que a HP ela vai lidar com os períodos quebrados usando capitalização composta. Como deu certinho lá os 55.00, acabou não dando esse problema. Mas certifique-se de que você está sempre com o Czinho na calculadora. STO e EX, tá? São as teclas que você precisa para colocar o Czinho no seu visor. Professor, eu Beleza? acho que o begin iria interferir se a gente estivesse calculando a parcela, né? A PMT. Acho que tanto a PMT como o valor presente, aí eu acho que ele teria uma influência. Nesse caso, no período, eu acho que ele não vai influenciar, né? Na verdade, ele está calculando o número de parcelas, né? Ele não está nem calculando aqui o período, então acaba não influenciando, Sim, porque exatamente. ele Porque chega no número. O na tempo que quantidade você faz essa é. parcela... Se ele começa a pagar agora ou daqui É, a 30 dias, são 55 parcelas. é isso mesmo. Então, alternativa A, né, pessoal? Marca A aí e beleza. Muito bom. A próxima. Jonas, ao comprar um bem durável no valor de R$10.000, foi informado de que pode ter um desconto à vista de 10%. Essa é clássica, tá? Ou pagar pelo bem em 10 prestações sem juros. Qual é a taxa embutida nessa operação a prazo? Então, você tem que lembrar sempre o seguinte, né? Quando você compra financiado, é como se a loja estivesse te emprestando o dinheiro, tá certo? Para você levar o bem agora e já usufruir dele, e você vai pagar com juros esse empréstimo em 10 meses, nesse caso aqui, tá certo? Então, olha só, o bem, na verdade, então ele não custa R$10.000. O bem à vista, ele custa menos, né? Ele custa, nesse caso aqui, R$9.000, tá certo? Beleza? R$9.000. Então, é como se você pegasse um empréstimo de R$9.000, né? Flechinha até para cima, né? Se você for usar isso aqui a rigor, né? Olha só, essa flechinha aqui, ela é para cima, você está pegando R$9.000 emprestado da loja, com o dinheiro da loja você paga o bem, então você pega emprestado e já deixa lá aquele dinheiro, está pegando 9.000 emprestado, né? E aí você vai pagar em 10 prestações de R$1.000, tá certo? Legal? Muito bom. Então, olha só. Pode ter um desconto à vista, pagar pelo bem, ou pagar pelo bem em 10 prestações sem juros. Qual é a taxa embutida nessa operação a prazo? Então, você vai, como ele não falou nada, que a primeira é no ato, eu vou partir do pressuposto que não é, tá certo? Vou partir do pressuposto que a primeira eu pago daqui a um mês, ok? Eu não sei se isso é um erro de enunciado, eu não sei se realmente é assim, mas não falou nada, né? Normalmente, quando é no ato, ele vai falar que é no ato, tá certo? Então, são 10 parcelas aqui. Essas 10 parcelas, cada uma é de R$1.000, legal? Muito bom. E eu preciso calcular a taxa embutida. Então, vamos lá. Zero a sua calculadora, né? Eu vou tirar o beguinho aqui. E vamos colocar, então, 9.000, que é o valor presente, né? Que é o valor do bem. 9.000 é o meu valor presente. 10 é o meu N. 1.000
negativo é o meu PMT, tá certo? E eu vejo qual que é a taxa, 1,96%, tá certo? Então, a taxa, ela é igual a 1,96% ao mês. 1,96% ao mês. Então, lembra sempre do conceito que está por trás disso. E o conceito é o seguinte, eu estou pegando aqui um dinheiro emprestado, porque eu não tenho dinheiro para comprar a máquina de lavar, o televisor, sei lá. Então, eu estou pegando esses 9 mil emprestados da loja, aí já pago, com esses 9 mil que eu peguei emprestado, já pago o bem, levo o bem para casa e vou pagar o financiamento em 10 parcelas de R$1.000. Beleza, tranquilo? Se ele tivesse dito que a primeira parcela era no ato, o que você teria que fazer? Você teria que utilizar o begin. Legal? Então, você iria lá no G7, põe o begin, e aí você calcula a taxa. Aí daria 2,42 a taxa. Por que dá mais alta a taxa com o begin? Porque até deveria ter a opção aqui, né? Geralmente tem na prova o 2,42, justamente para você errar. Por que sai mais alta a taxa? Porque você está tendo que dar o dinheiro à vista, né? A primeira parcela, ela é à vista, você já está tendo que deixar lá, tá certo? Então, é pior para o consumidor se ele tiver que dar uma entrada do que se a primeira parcela acontecer só daqui a um mês. Beleza? Tranquilo? Sem dúvidas. Vamos para o próximo. O investidor de 45, vai fazendo na HP aí, tá, pessoal? Vai vendo se está tudo certo, se vocês estão entendendo legal. Volto a dizer, matemática financeira a gente só aprende legal praticando. O investidor de 45 anos pretende se aposentar em 10 anos. Até hoje, ele acumulou um patrimônio de 3 milhões e tem capacidade de poupar 20 mil mensais. Então, já vai fazendo o fluxo. Tá? Ele tem 45 anos. Hoje, que é a data zero, ele tem um patrimônio de 3 milhões. Tá? Então, é como se ele já fosse jogar aí numa linha do tempo dos investimentos, 3 milhões agora na data zero, porque ele já acumulou. Beleza? E ele tem capacidade de poupar 20 mil por mês. Então, todo mês aqui, 20 mil. Tá certo? 20 mil. Muito bom. Ele quer se aposentar em 10 anos, né? Muito bom. Então, isso aqui quer dizer 1, 2... Imagino que até o mês 120, por quê? Porque são 10 anos, ele vai poupar esses 20 mil aqui, né? Goza de excelente saúde, normalmente seus familiares são longevos, levando em conta uma taxa de retorno real de 3% ao ano, então I é 3% ao ano, qual será a renda mensal que ele terá na sua aposentadoria? Ou seja, ele se aposenta aqui, tá certo? Daqui 10 anos, então ele vai ter um valor aqui, que eu vou chamar de P0, por que P0? Porque eu já vi que é uma perpetuidade, isso aqui. Por quê? Porque o cara é longevo, a família é longeva, tal, então não tem uma expectativa de quando o cara vai morrer. Então, para você ter a devida segurança, você tem que imaginar esse treco com uma perpetuidade. Então, depois ele vai ter uma renda aqui, e essa renda, ela advém dessa perpetuidade aqui. Estão me entendendo? Muito bom. Então, vamos ver quanto que é primeiro o valor da perpetuidade, para depois a gente chegar na renda. A gente precisa chegar primeiro nesse P0 aqui. Então, vamos lá. Meu PV vai ser 3, então, PV. A taxa vai ser 3% ao ano, mas não adianta ser ao ano, que eu preciso ao mês, né? Então, eu vou ter que calcular isso aqui ao mês, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso daí primeiro. 3% ao ano é quanto ao mês? 1,03, enter, 12. 1 sobre 12, na verdade, né? Aí eleva 1 menos 100 vezes. É 0,246627. 0,246627, tá bom? Então, essa vai ser a taxa que o dinheiro dele vai render. Taxa mensal, porque ele aporta todo mês 20 mil reais. O valor presente dele é 3 milhões, então ele já tem 3 milhões, é o valor presente. O PMT é 20 mil, não é?
O N é 120. E aí eu acho o valor futuro aqui. Eu vou clicar no valor futuro para saber quanto que ele terá acumulado, não é? Com begin ou sem begin? Sem begin, porque tem 3 milhões agora. Como não falou nada que ele vai depositar os próximos 20 mil agora, eu imagino que é o mês que vem, tá certo? Vamos lá. Vou zerar aqui os registradores financeiros. Essa aqui é a minha taxa, já coloquei no I. Legal? 3 milhões é o meu. Cuidado com uma coisa aqui. O PV tem que estar no mesmo sinal do PMT, porque é dinheiro que eu estou acumulando. Então, eu vou colocar 3 milhões como uma saída de caixa, porque eu estou jogando nos investimentos, está saindo do meu caixa, eu estou indo para os investimentos. Então, eu vou colocar aqui no PV. 20 mil, mesma coisa, negativa é o meu PMT. Beleza? 120 meses, 120 é o meu N, tá certo? Joga o FV agora. Ó, o cara tá rico, né? 6.820.709,22. Então, 6.820.709,22. 709,22. Beleza? Então, essa grana ele terá acumulado nos 120 meses. Agora vem uma outra questão, que é quanto que ele vai poder retirar mensalmente, de modo que ele não tenha esse dinheiro se reduzindo, de modo que esse capital seja preservado. Né? Então, fica fácil, desde que você se lembre da perpetuidade. Como é que é a perpetuidade? Perpetuidade é sempre um fluxo de caixa dividido pela taxa. Não é? Então, eu já tenho agora aqui os 6 milhões, que é a perpetuidade, eu já tenho a taxa, que é quanto? É essa aqui, e agora eu vou achar o fluxo de caixa, que é o que está sendo perguntado, tá certo? Então, o fluxo de caixa vai ser o seguinte, ele tem essa grana acumulada, 6.820.709,22. Por mês, ele vai retirar somente os 0,24%, que são os juros, e juros reais, hein? Então, ele mantém dessa forma o seu capital corrigido pela inflação, inclusive. Então, vai ser 0,246627%, tá certo? E aí a gente vai saber exatamente qual é a renda mensal dele. Tá lá já esse valor, né? Enter, né? Aí eu vou multiplicar agora por 0,24, 6627, né? 6627, tá certo? 100 divide, né? Porque é 0,24%. E aí faz o vezes. Tá lá. 16.821,71. 16.821,71. Tá certo? Alternativa A. Tudo é A hoje? Pô. Tranquilo? Beleza, galera? Dúvidas? Você vê, né? Não são conceitos complicados. O que você tem que fazer é esquematizar bem o que você está colocando aqui, né? Tem que, de uma forma bastante clara, você entender o que está acontecendo, ser organizado nesse sentido, para poder chegar no resultado. Beleza? Questão 6. O investimento possui um patrimônio de 1 milhão e deseja se aposentar. O investidor possui um patrimônio de 1 milhão e deseja se aposentar em 15 anos. Então já vai lá, começa já a fazer aqui o bagulho. 1 milhão, tá certo? Ele vai se aposentar em 15 anos. Legal? Então, aqui, vai. Pode ser, não sei se ainda vai estar em anos ou em meses, vou só colocar um 15 aqui, preliminarmente. Ele considera um patrimônio de 3 milhões suficiente para a sua aposentadoria e consegue aportar R$7.000 mensalmente pelos próximos 15 anos. Então, é semelhante, né? 7 mil por mês, tá certo? Então, 15 anos são quantos meses? 10 anos são 120 meses, 15 anos, 180 meses, tá certo? Então, já vi que vamos ter que trabalhar com meses novamente. Então, são 180 meses.
E ele vai aportar 7 mil aqui durante esses 180 meses, beleza? Muito bom. E ele tem que chegar em quanto? Ele tem que chegar em 3 milhões, porque ele considera que 3 milhões é suficiente. Qual é a taxa mínima aproximada para que ele alcance esse patrimônio ao se aposentar? Ou seja, que 7 é sem vergonha aqui, né? Quanto que tem que ser o rendimento mensal dele para que ele chegue nos 3 milhões? Legal? Bom, tranquilo também, né? O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que colocar 1 milhão como PV, né? Só atenta para os sinais, tá? Então, 1 milhão, vou pôr como negativo. 7K é o PMT, vou pôr como negativo também. PMT, beleza? Aí tem o 180 como N. E eu não sei o valor da taxa ainda, né? A taxa é o que eu quero achar. Tá certo? 1 milhão, 7.180 e 3 milhões, que é o meu FV. Fechado? E aí a gente consegue achar a taxa. Ó, de novo, só cuidado com sinais, tá? Aqui onde você poderia errar no sinal. Então, PV e PMT tem que ter o mesmo sinal. Zerar aqui minha calculadora, tá certo? Então, 1 milhão é o que ele tem. CHS, PV. Quanto que ele consegue aportar? 7 mil? Isso. 7 mil. CHS, PMT. 180 é o meu N. 3 milhões, positivo, né? É o meu valor futuro. Qual que é a taxa? 0,2129 ao mês, né? Então tem que ter 0,2129. Ei, desgraça, a taxa está o ano. Aí você vai ter que transformar, tá certo? Como é que transforma nesse caso? 1 mais a taxa mensal, 0,2129%, né? Elevado a 12 para 12 meses, menos 1. Beleza? Muito bom. Então, vem comigo aqui. 0,2129 está em decimal, né? Então, eu preciso transformar, desculpa, está em porcentagem, transformando em decimal, divide por 100, soma 1, eleva a 12, tá certo? 1 menos, e aí 100 vezes. Tá lá, 2,59, né? Arredondando. Aproximado. Então, 2,59%. Tá certo? O aproximado aqui nos leva a 2,60. Beleza? Tranquilo? Aí eu volto a dizer, né? Se você prefere fazer a transformação de taxa usando as teclas financeiras, também manda bala, vai chegar no mesmo resultado. Ok? Só fica muito atento a isso, taxa mensal, taxa anual e assim por diante. Legal? Próxima aqui, questão número 7. Certo investidor aplicou em um título de renda fixa com cupons, pagando 997 e recebendo juros e principal conforme a tabela abaixo. Galera, faz aqui bonitinho o fluxo, né? Então, vem aqui, beleza. Ele pagou quanto? 977. Vem aqui fazer o fluxo. Muito bem. E ele vai receber quanto aqui? No ano 1 ele recebe 50. No ano 2 ele recebe 50 de novo. No ano 3 ele recebe 1.050. É típico, esse é um título de renda fixa típico, tá certo? Beleza, anos 0, 1, 2 e 3, ok? Muito bom. Aí a nossa questão é o seguinte, dada uma TMA de 3% ao ano, qual será a taxa de retorno dessa aplicação, considerando os reinvestimentos dos cupons? Beleza? Então tem gente que vai lá e calcula a TIR. Né? Vocês lembram da taxa interna de retorno da TIR? Se você fizer isso simplesmente, você terá errado. Né? Por quê? Porque a TIR, ela parte do pressuposto que você reinveste os seus pagamentos intermediários pela própria TIR. E não é verdade, está sendo dada uma TMA de 3%. Então, na prática, os seus reinvestimentos, eles serão feitos a 3% ao ano. Então, olha, essa questão ela é meio sacana, mas tem caído assim,
E ela é sacana porque ele não pergunta qual é a TIR modificada, tá certo? Ele pergunta qual vai ser a sua taxa de retorno, que é a TIR modificada nesse caso. Mas como é que eu sei, o professor, quando é TIR e quando é TIR modificada? Porque quando ele der uma TMA e falar desses reinvestimentos, você tem que saber que tem que ser reinvestido a própria TMA, a TMA, e portanto vai ser TIR modificada. Beleza? Tá. E aí, como é que calcula a TIR modificada? Tem alguma tecla na HP que faz a TIR modificada? Não. Eu jogaria para esses dois fluxos para lá para o fluxo 3, né? Isso. A definição é o seguinte: Aí depois usaria. todas as saídas na data 0, né, Emerson? E todas as entradas você joga para a data 3. Definição de TIR modificada é isso. TIR modificada você calcula assim: todas as entradas você traz para valor presente para a data 0. Todas as saídas você leva a valor futuro, que é a última data. Tá? Muito bem. E sempre usando a TMA de 3%. Então, em relação à saída, já está pronto, né? Porque só tem uma saída que acontece na data 0 e é 977. Eu só preciso ajeitar as entradas, levar todas para a data 3, como você falou. Tá certo? Então, tem que pegar os 50 que está na data 1 e levar para a data 3. Tem que pegar os 50 que está na data 2 e levar para a data 3. Beleza? Então, vamos fazer isso? Você vem aqui na sua HP, zera aqui a sua calculadora, né? E você coloca lá. Coloca, então, 50 no PV. Primeiro da data 1 para a data 3, tá certo? Quantos períodos eu tenho que andar? 2. Da data 1 para a data 3. Então, tem que andar 2 períodos. Então, 2 vai ser o meu N. Qual que é a taxa? 3%, não é? 3%. E acho o meu valor futuro. 53,045, tá certo? Então, aqui na data 3, eu vou ter 1.050 mais 53,045, que é esse aqui levado a valor futuro, e agora eu preciso levar esse aqui a valor futuro, tá certo? Então, o que está na data 2, agora eu preciso levar para a data 3. Como é que eu vou fazer isso aqui? Agora ficou fácil. Na sua HP, em vez de você usar um N igual a 2, usa o N igual a 1, porque ele vai da data 2 para a data 3. Antes ele ia da data 1 para a data 3, então ele andava 2 períodos. Agora ele vai andar um período só. Então você coloca 1 aqui no N e chama o valor futuro, 51,50. 51,50. Beleza? E aí você soma aí tudo que está na data 3, porque esse é o valor futuro, é o que está na data 3, tá? Então, vou mudar aqui para positivo, só para 53,045 mais 1.050 mais 1.154,545. 1.154,545. Beleza? Então, isso é o que está na data 3. 977 é data 0, é só calcular a taxa anual que está embutida nesse fluxo. Como é que faz isso, professor? Então, você põe lá 977 CHS PV. Coloca no valor presente, tá certo? 3N. Não é? Porque tem 3 anos aí, separando a data 0 da data 3. Aí você coloca 1.154,545 no FV. E aí você chama a taxa. Beleza? Bora fazer isso aí? Vamos ver quanto é que dá? Então, esse aqui eu já sei que é o meu valor futuro, tá certo? Só zerar aqui os registradores financeiros. Vou colocar isso aqui em valor futuro. 977 negativo é o meu valor presente. 3 é o meu N, chama a taxa. 5,72. 5,72% ao ano. Beleza? A alternativa A, 5,72. Tudo bem, gente? Professor, Oi.
Eu cheguei nesse mesmo resultado, mas usando as teclas do fluxo. Foi sorte ou ele vai bater? Eu zerei o período 1, período 2, usei só a saída no período 0, a entrada no período 3 e chamei a TIR. Mas a TIR... Desse fluxo novo aqui de baixo. Ah, sim, dá no mesmo. Ah, isso dá no mesmo. Achei que você tinha calculado a TIR desse aqui. Não, Não muda. beleza. Não. É porque, na verdade, a gente está fazendo um cálculo de TIR quando a gente usa as teclas financeiras, ou fizesse pelo fluxo, o cálculo que a HP faz é o mesmo, tá certo? Beleza. Então, nessa parte final, a gente calculou a TIR, mas a gente teve que dar uma ajeitada para chegar na Sim, TIR para transformar o modificada fluxo. global. Isso. Beleza. Beleza? Questão 8. Só uma dúvida, esse exercício que você fez agora, a gente tem lá nos simulados ou não? Porque eu não cheguei ainda e eu não consegui copiar tudo aqui, ou a gente vai ter acesso a essa aula gravada depois? Vai ter sim. Se você for lá na plataforma, na parte de aulas ao vivo, a gente sempre coloca as duas coisas, o vídeo e o PowerPoint com as questões, tá? Tá bom. Você tem o resultado lá. E com o gabarito também, para você checar. Tá bom, combinado. Para eu testar, fazer de novo depois. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Questão número 8. Uma empresa analisa um projeto de investimento com os desembolsos apresentados na tabela abaixo. E tem aí uma série de desembolsos, né? Aí, olha só, a gente precisa ver qual que é a alternativa correta. Legal? Bom, antes de fazer qualquer cálculo, a gente já consegue ver o que está certo e o que está errado. Algumas que estão certas e algumas que você já pode eliminar. Então, olha só. Alternativa A. Fazer o projeto, pois o seu VPL é maior que 0. Se o VPL for maior que 0, vai ser para fazer o projeto sim. Só que eu não sei se ele é maior que 0, porque eu não calculei ainda, preciso calcular. Tá? Então, essa está dentro da jogada. Não sei se está certa, mas está dentro da jogada. Beleza? Rejeitar o projeto, pois o seu VPL é negativo. De fato, se o VPL der negativo, eu vou rejeitar o projeto, mas eu não sei se ele é negativo. Então, está dentro ainda, tá certo? Entretanto, né, a gente precisa fazer o cálculo para saber se o VPL é positivo ou negativo. Alternativa C. Rejeitar o projeto, pois o seu VPL é maior que 0. Já está errado, né? Por quê? Pensa comigo, se o VPL der maior que 0, você teria que aceitar. Se o VPL der menor que 0, essa afirmação que é maior está errada. Então, você já sabe que a C não pode ser nem a pau. Então, você já tira ela de questão. D. Fazer o projeto, pois o seu VPL é negativo. VPL negativo, você não faz o projeto. Então, imagina que não deu tempo, você se embananou nos cálculos. Você vai chutar a A ou a B. Você jamais vai chutar a C ou a D. Então, já fica aí com 50% de chance de acertar. Tá bom? Agora, para ter 100% de chance, é só você fazer o cálculo direitinho aí do VPL. Então, vamos lá, vem comigo. Então, a gente tem 1.000, depois 200, 300, 500 e 400, né? Vamos lá na HP. Lembra sempre de zerar a sua calculadora, tá? Pode ser FCLX ou então FXY, que é a teclinha do lado. A diferença é que o FCLX, ele zera inclusive o que está na tela. O FXY, né, que é a tecla da esquerda, zera só os registradores financeiros, tá? Então, 1 milhão. Muda o sinal. Onde você vai colocar isso aqui? No GCF0, tá? GCF0, 1 milhão negativo no GCF0. Aí depois, 200, 300, 500 e 400. Então, vamos lá. 200 mil, né? Aí vai no GCFJ, 300 mil, GCFJ, não é? 500 mil, GCFJ, 400 mil, GCFJ. Põe tudo lá no GCFJ, beleza? Muito bem, então o que eu fiz? Eu coloquei aqui o fluxo, 200, 300, 500 e 400. Legal? A TMA,
ela é 16% ao ano. Esse risco do projeto aqui não quer dizer nada, porque a taxa mínima de atratividade já embute o risco. Tá certo? A taxa mínima de atratividade quer dizer o seguinte, o mínimo que eu aceito de retorno nesse projeto é 16%. Então, onde é que você vai imputar esses 16%? 16, coloca no I, põe na teclinha aí. E aí você vai chamar o VPL, que é FNPV. FNPV. Putz, deu negativo. Legal? Bom, deu negativo, então você já sabe que não é para fazer o projeto. Rejeitar o projeto, pois o seu VPL é negativo. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Questão 9. O fluxo de caixa previsto em um investimento, em uma franquia, está representado abaixo. Quais são o tiro e VPL desse investimento, considerando uma TMA de 25%? Legal. Então, mesma coisa, né? O que a gente fez antes, estamos treinando aqui um pouquinho o operacional, vocês vão ver que na aula que vem eu vou trazer as questões mais conceituais e cabeludas que o pessoal tem perguntado. Aqui eu quero garantir que vocês estão sabendo fazer legal o treco aqui. Então, vem aqui para HP, zera a sua calculadora, né? FCLX, 1 milhão, CHS, GCF0, beleza? Depois tem 100, 400 e 500, vamos lá. 100 mil, GCFJ, 400 mil, GCFJ, 500 mil, GCFJ. Então, coloquei lá os 3 primeiros aqui, né? Falta 600 e 700 mil. Então, 600 mil, GCFJ, 700 mil, GCFJ. Beleza? 25% era a TMA, não era? Aqui, ó, 25% é a TMA. Então, você vai colocar no I. Vem aqui, 25, coloca no I, beleza? E aí chama o VPL, tá certo? Chama o VPL 67136. 67136. Beleza, esse aqui caiu fora, esse aqui já caiu fora, estamos entre a C e a D. Falta calcular a TIR, tá certo? Imagina que eu não soubesse calcular a TIR. Já dá para saber qual que é a correta aí, é a C ou é a D? É a C? É a D. É a C. A C. É, porque se a TIR fosse 25%, quanto é que ia dar o VPL? 0. 0. Zero, porque se a TIR é igual a TMA, o VPL é 0. E se a TIR fosse 25%, a gente deveria fazer o projeto? Indiferente. Sim, VPL 0, pode fazer. Ou seja, se a TIR é igual à taxa mínima de atratividade, eu faço, porque a taxa mínima é essa, eu consigo o mínimo. Se eu consigo o mínimo, não faço? Faço, tem que fazer. Então, VPL igual a 0, ou TIR igual à taxa mínima de atratividade, né, que é o que acontece nessa circunstância, você aprovaria o projeto, tá? Isso pode ser questão em alguma, isso pode ser perguntado em alguma outra questão. Então, eu já sei que a correta é a C, mas eu vou fazer o cálculo aqui, né? Então, chama a TIR aqui, FIRR 27,52, certo? 27,52. Beleza? Até faltou aqui o porcentagem, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Estão sabendo bem, né? Acho que uma boa parte de vocês já sabia fazer esses cálculos, né? 10. Uma empresa tributada pelo lucro real tem a sua estrutura de capital composta com 60% do capital próprio. Então, olha só, 60% é de CAE ou KS, né? A Planejar gosta de chamar de KS, mas no mercado a gente chama de CAE, geralmente, que é o custo do equity, custo do capital próprio, tá? Então, 60% é CAE, e o capital de terceiros é 40%. Então, 40% é o que a gente chama de KD, né? Esse Dzinho quer dizer de dívida, capital de terceiros, tá certo? Então, 60% CAE, 40% é dívida.
Custo de capital próprio, 12% ao ano. Então, o custo dele é 12%. Capital de terceiros é 8%. E existe uma alíquota tributária de 34%. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Normalmente a gente faz assim, né? A gente coloca aqui. Você tem um custo aqui de 12, você tem um custo aqui de 8, tá certo? Só que a gente precisa lembrar que quando existe dívida, uma empresa que é tributada pelo lucro real e ela tem dívida, ela tem uma redução do seu lucro tributável por causa dos juros que ela paga. Então, ela tem um que a gente chama de benefício fiscal, tá certo? Então, se você olhar lá no formulário da Planejar, vai ter uma fórmula e essa fórmula ela vai mostrar exatamente isso, né? Eu não vou fazer hoje pela fórmula, tá? Porque eu acho que a fórmula é confusa para dedéu, embora ela esteja lá, você não precise decorar. Eu vou fazer o racional aqui com vocês. Olha só. Aquela fórmula, ela diz o seguinte, que o custo líquido da dívida é o custo bruto da dívida vezes 1 menos a alíquota tributária, tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, custo da dívida não é 8%? É 8%, tá certo? Só que como eu tenho 34% de imposto, que eu vou deixar de pagar porque eu tenho dívida, né? Então, naquela parte que eu teria de lucro que não vai ser mais lucro, eu deixo de pagar 34% de imposto, o meu custo real da dívida, o custo líquido da dívida, vai ser 8% vezes 66%, tá? Que é 1 menos o 34%. Então, na prática, vai ser quanto isso aqui? Vai ser 8, enter, ponto 66 vezes, vai ser 5,28%. Então, esse custo líquido da dívida vai ser 5,28 ao ano. Então, não é mais 8, ele é 5,28%. Aqui é 12 e aqui é 5,28. Então, você tem 60% do capital que custa 12 e você tem 40% do capital que custa 5,28. É uma média ponderada isso aqui. Beleza? Aí você vai ter que fazer o custo médio ponderado de capital, que é a pergunta, tá certo? Como é que você faz isso na HP? Do jeito mais fácil, tá? O jeito mais fácil de fazer isso é assim, ó. Você vai vir aqui. Lembra como é que a gente faz a média ponderada? Zerar aqui a calculadora, tá certo? Então, olha só. Você vai ter aqui 12, que é o custo do equity, tá certo? E você dá um enter. Qual que é o peso desse 12? É 60%. Então, você coloca 60, somatório mais, tá certo? Aí apareceu o número 1, quer dizer, foi o primeiro dado que você colocou. Então, eu coloquei 12% de custo com um peso de 60, enter, primeiro dado. Muito bem. Qual que é o custo líquido da dívida? 5,28. Então, eu vou vir aqui, 5,28, enter. Qual que é o peso disso? É 40. 40 somatório mais, foi o segundo dado. Beleza? E agora eu calculo a média ponderada, né? A média ponderada, você tem que lembrar que é G6 sempre. Então, um xizinho lá de média, né? Xizinho com um treco em cima, que é um chapeuzinho, que é a média. E esse W é de peso, de weight, de ponderado. Então, G6, 9,31, né? 9,31%. Então, isso aqui vai dar 9,31% ao ano. Beleza? 9,31. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Aqui, ó. O formulário para mostrar para vocês a fórmula aqui. Fórmula CEA. Eu vou abrir o da CEA porque a fórmula está igualzinha na Planejar, tá? É isso aqui. Essa fórmula que vocês estão vendo aí, tá vendo? Então, na prática, você ia fazer a mesma coisa, né? Só que, putz, eu acho que dá um trabalhão e você não entende muito a lógica da coisa,
né? Fica mais fácil usar essa que está aparecendo aí quando eles têm o total de dívida e o total de patrimônio líquido de cada um, tá certo? Mas fica tranquilo, porque na próxima aula eu vou resolver uma usando a fórmula e com os dados que normalmente um outro tipo de questão que costuma cair, tá bom? Muito bom. Vamos para essa aqui, questão número 11. A questão número 11 é de EBITDA, pessoal, e também costuma cair. Costumeiramente, a gente tem uma questão de EBITDA. Então, o que quer dizer EBITDA? EBITDA é earnings, que é lucro, né? Earnings. Então, é lucro. Antes, né? Earnings before interest. Interest é juros. Taxes é imposto. Depreciation e amortization, tá certo? Então, é o lucro antes de tudo isso que você viu aí, tá certo? Antes de juros, antes de imposto, antes de depreciação e antes de amortização. Legal? Então, o que é depreciação? É uma apropriação contábil que a gente faz. Por exemplo, comprei lá um equipamento que eu paguei R$1 milhão. Esse equipamento dura 10 anos. Então, durante 10 anos, eu vou lançar R$100 mil de custo desse equipamento. Eu não lanço quando eu comprei o equipamento, eu vou lançar pelos anos que o equipamento vai ter de vida útil. Então, ele não é uma saída de caixa, não é uma saída de caixa essa depreciação, porque eu já paguei pelo equipamento, mas é utilizado para se mensurar o lucro do produto, porque eu vou lançar isso como um custo para produzir o produto. Então, depreciação é isso. Então, o mercado gosta de saber o lucro sem considerar a depreciação, porque o mercado pensa, já pagou mesmo, então não estou interessado na depreciação. E a amortização é a mesma coisa, só que quando a gente fala de bens intangíveis. Então, por exemplo, valor pago em software, patentes e esse tipo de coisa, tá bom? Agora, é até um contrassenso, né? Porque isso tem uma certa sofisticação, essa matéria, e aí a Planejar do nada cobra isso daí, né? Pôs lá no programa para calcular o EBITDA, sendo que a gente nem faz análise de balanço, né? No preparatório, né? A gente está falando de planejamento financeiro para pessoa física, de um modo geral. Enfim, você precisa saber, então, o básico aqui. E o básico que você precisa saber é que a gente precisa ter o valor do lucro antes de ter sido descontado juros, imposto, depreciação e amortização, tá certo? Então, vamos tentar calcular isso aqui. Você vai ver que quando você aprende a calcular, você pega a bitolinha e fica fácil, que é o seguinte. Chegamos aqui no lucro bruto, aí tem a despesa operacional, tá certo? Quando eu fizer lucro bruto menos a despesa operacional, eu vou chegar num negócio chamado lucro operacional, né? Então, quanto é que é o lucro operacional? É os 140 milhões menos os 80 que são despesas. Isso aqui vai dar 60 milhões, certo? Beleza? Então, 60 milhões, pessoal, é o quê? É o meu lucro operacional, tá certo? Só que nesse lucro operacional, a gente já colocou depreciação, descontou a depreciação e amortização, porque a depreciação e a amortização, elas são custos ou despesas, elas são lançados. Então, se eu queria o meu EBITDA, ou seja, o valor do lucro antes da depreciação e amortização, como se não existisse depreciação e amortização, eu não poderia ter lançado essa depreciação e amortização. Então, eu somo ela de volta. Já que eu tirei ela, coloquei aqui no custo do produto vendido, eu coloquei na despesa operacional, agora eu vou somar de volta, tá certo? Então, você pega os 60 milhões aqui e você volta sempre a depreciação e a amortização, tá? Que é de 50. 60 mais 50 vai dar 110 milhões. E a alternativa C, tá? Então, você tem que lembrar o seguinte, você tem que lembrar que a depreciação e a amortização, ela não poderia ter sido computada, porque era o lucro antes disso que eu queria. Já que ela foi, eu somo ela de volta. Tá bom?
Ficou claro o conceito, pessoal? Não sei se vocês chegaram a fazer nas aulas gravadas, lá eu expliquei direitinho e tal, mas se ficou com alguma dúvida, me avisa, tá? Questão 12. Uma empresa obteve lucro líquido no valor de 17 milhões no exercício passado, né? Essa empresa recolheu 4 milhões em tributos e teve despesas financeiras no valor de 1,5. Muito bom. Sabendo que as despesas com depreciação e amortização foram de 2,3 milhões, qual foi o EBITDA da empresa? Cuidado aqui com uma coisa. Galera, lucro líquido é sempre o lucro final. Isso você precisa pôr na sua cabeça. É o lucro lá embaixo. É o lucro que vai estar disponível para o acionista. Tá certo? Então, se esse foi o lucro líquido, olha só, já se tirou aí imposto de renda, já se tirou aí custo com juros, já se tirou depreciação e amortização. Então, todos esses, né, das letrinhas aqui, EBITDA, eu vou ter que somar tudo de volta. Eu vou ter que somar juros, eu vou ter que somar imposto de volta, eu vou ter que somar depreciação e eu vou ter que somar amortização, ter que somar tudo de volta. Legal? Então, esse lucro líquido foi de 17, mais quanto que tem de juros? Aqui, ó, 1,5 milhão. Mais quanto que tem de imposto? 4 milhões. Mais quanto que tem de depreciação? Tá junto com a amortização, 2,3. Sai somando tudo, tá certo? Por quê? Porque eu queria o lucro antes dessas paradas todas que foram deduzidas. 17 mais 4 dá 21, mais 1,5, 22,5, né? Mais 2,3, 24,8, certo? 24,8 milhões. Saí somando tudo. Beleza? Então, esse é o valor do meu EBITDA. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, deixa eu fazer uma pequena alteração. E se ele tivesse dito que o lucro operacional era 17 milhões? Aí somava só depreciação e amortização. Perfeito, é isso mesmo, Isabela. Por quê? Porque no lucro operacional eu ainda não tirei juros e não tirei imposto. Então, se ele tivesse me dado o lucro operacional, eu só tinha tirado indevidamente, né, para chegar no EBITDA, depreciação e amortização. Então, você só volta a depreciação e amortização, tá certo? Aí o correto ia ser o 19,3, tá? Que ia ser 17 mais 2,3 e, portanto, o 19,3. Fechado? Então, tá bom. Questão 13. O investidor está avaliando a possibilidade de aplicar os seus recursos em uma operação dolarizada. A operação é por um prazo pouco mais de 6 meses, 139 dias úteis e 195 dias corridos. Sendo a taxa pré-fixada em reais de 10% ao ano e o cupom cambial de 4, prazo para a operação, para o prazo da operação, e o dólar à vista está 5,20, qual é o dólar esperado pelo mercado no final dessa operação? Essa aqui você tem vontade de desistir, né? Você fala, putz, acho que eu vou chutar isso aqui, né? Melhor, né? Ficar gastando tempo aqui. É chata pra dedéu, né? Mas assim, tem um grande lance aqui, uma coisa muito importante, que é você lembrar que operação em dólar é juros simples, taxa 360 dias corridos. Operação em reais é 252 dias úteis e juros compostos. Isso faz bastante diferença no cálculo, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Então, primeiro, lembrar que cupom cambial é juros simples, 360 dias corridos, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que você tem que lembrar, cupom cambial é taxa em reais
Aí eu vou colocar entre parênteses aqui, vou explicar por quê, menos variação cambial. Então, o que que é o cupom cambial, gente? Se a taxa em reais é 10% e a variação cambial foi de 5%, o cupom cambial é a diferença dos dois. Mas não é aquela diferença 10 menos 5, é 1,10 dividido por 1,05, que nem você calcula a inflação, tá? Então tem que lembrar disso. E o terceiro e último ponto que você tem que lembrar é usar taxas ao período, sempre. Taxas ao período. Tá certo? Achei letra D, professor. Você achou na D? Legal. Vamos lá. Vamos ver se bate aqui. Então, o que vai acontecer? A gente está falando de um período específico, então vamos analisar para esse período. Quanto foi a taxa de juros em reais para esse período? Isso é a primeira coisa que você precisa chegar, porque ela está dada ao ano, 10 ao ano, tá certo? Só que é 139 dias úteis. E esse 10 ao ano é para 252, tá certo? Então, primeira coisa é a gente saber qual é a taxa em reais da operação. Então, vem lá na sua HP, né? Zera a bagaça toda aqui, né? E vamos lá, então. Vamos fazer essa transformação aqui, ok? Então, o que eu faço? 1.10, Enter, tá certo? Vou fazer primeiro esquematizadinho aqui para você entender. Então, 1,10, só que isso aqui é para 252, não é? Eu quero para 139, então é 139 sobre 252 menos 1. Então, vamos ver quanto que dá no período. 1.10 Enter, 139 Enter, 252 divide, eleva. 1 menos 100 vezes. Deu 5,3978. 5,3978%. Então, nesse período aqui, gente, de 139 dias úteis, a taxa em reais foi de 5,3978. Tá certo? Então, essa aqui é a minha taxa em reais. Beleza? Tranquilo? Legal. Quanto é que foi o meu cupom cambial no período? 4% ao ano. Ah, mas eu preciso no período. 4% é ao ano, então é uma taxa para 360 dias. Eu quero a taxa primeiro para um dia, pega o 4 e divide. Ô, professor. Oi? Desculpa, Pedro. O senhor pegou ali, o senhor transformou a taxa, né? Passou para 130, fez o Isso. 139 sobre 252 para 1,1, né? Mas você multiplicou por 5,2? Você chegou a fazer a multiplicação ali para... Ainda não. Ainda tá. não. Ainda não. Tá? Por enquanto, porque foi bom você ter perguntado para eu ser mais claro aqui no que eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte. Isso aqui vai ser a variação cambial. E isso Tá. aqui, ó, vai ser o meu cupom cambial. Então, por Entendi, enquanto, tá fazendo só a conversão, tá bom. estou só montando aqui as taxas ao período. Essa aqui é a taxa em reais. Tá certo? Agora eu quero achar o cupom cambial para esse período. Como que eu acho o cupom cambial para quantos dias são aqui? São 195 dias, porque é dia corrido, né? Tem que fazer assim. Eu vou pegar 4%, divido por 360 para achar de um dia e multiplico por 195 dias para achar de 195 dias. O pessoal até se assusta, mas baba desse jeito assim? É, baba desse jeito, que é juros simples. Tá? Essa segunda parte que eu digo que é baba, o problema é chato, mas essa segunda parte. Deixa eu colocar que aqui tinha dado 5,3978. Então, olha só, pego o 4, Enter, 360 divide, essa é a taxa de um dia. Eu quero 195 dias, 195 vezes 2,1667. 2,1667%. O cupom cambial, então, gente, ó, se liga,
ele é 2,1667%. Então, você tem uma taxa que é em reais, que é 5,39, você tem uma taxa em dólares, que é 2,1667, que é o que a gente chama de cupom cambial. Agora eu já sei qual foi a variação cambial do período. É só fazer este menos este, né? A gente precisa descontar esse aqui, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Fórmula de Fischer, 1,053978 dividido por 1,021667 menos 1. Tá certo? Então, eu vou vir aqui. 100 divide 1 mais, tá? Enter. E aqui agora eu vou colocar aquele outro lá. Aquele outro era 1,053978. 1,053978. Se eu apertar a teclinha XY, ele inverte os dois aqui, e aí eu faço a divisão. 1 menos 100 vezes. Vai dar 3,1626. 3,1626%. Tá certo? O que que é isso? Isso foi a minha variação cambial. Beleza? Então, a minha variação cambial aqui, ó, ela foi 3,1626%. Agora, eu sei que o dólar à vista é 5,20. Se ele varia 3,1626, quanto é que vai ser o dólar futuro? Eu vou calcular aqui jogando esse 3,1626 em cima do 5,20. Aí eu vou lá no PV, 5,20 é o meu PV, 1 é o meu N, que é um período aqui, né? E aí eu coloco 3,1626 como meu I. E eu chamo o meu FV. É isso aqui que eu vou fazer. Tá certo? Então, vem comigo aqui. 5,20 é o meu PV. 1 é o N. 3,1626 é a taxa. 3,1626 é a taxa. FV, 5,36. 5,36. Beleza? 5,36, alternativa D. Beleza? Então, qual que é o lance aqui que complica um pouco a nossa cabeça? Você precisa entender o que é cupom cambial. Cupom cambial é a diferença da taxa em reais no período para variação cambial. A diferença entre esses dois dá o cupom cambial. E, portanto, a diferença entre a taxa em reais e o cupom vai dar a variação cambial. Tá certo? E aí tem que brincar, vai ao mês, vai ao período, vai ao ano, aí precisa saber fazer isso daí. Beleza? Vocês estão balançando a cabeça, mas eu tô vendo que vocês estão um semblante mais sério agora. Quando chegou no cupom cambial, a galera fica com um semblante mais sério. Mas beleza, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer mais uma hoje é quarta, né? No sábado a gente faz mais uma de cupom cambial e a gente faz uma matéria também que a gente não abordou ainda, que é taxa spot e taxa forward, também costuma cair, tá? E aí o que eu vou fazer? Na quarta-feira eu vou trazer algumas questões agora num jeitão que caíram muito na última e na penúltima prova, tá? Então, uma questão de deflação, vou pegar essa que o colega aí falou, o Emerson falou, né? De transformar, por exemplo, bimestral para quadrimestral, tal. A gente faz uma meio elaborada em relação a isso.